Fala galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área com mais um Guerreiros TV, falando do quadrinho do momento, o Transformers do Daniel Warren Johnson, quadrinho de sucesso, muito badalado, que começou a ser publicado pela Image Comics lá nos Estados Unidos a partir de 2023, fazendo um grande sucesso, o que nos fez especular quem publicaria esse material no Brasil. Desbancando aí Marvel, DC, a Panini anunciou agora no final de 2025, né, com um grande evento, anunciando que ia sair material, a coleção completa, em encadernados de 150 páginas, um preço promocional de R$19,90, a primeira edição, depois óbvio fica mais caro, e serão 4 encadernados, inclusive com assinatura, tudo, mas assinatura vocês sabem, eu não recomendo da Panini. Porém, essa série muito aclamada, principalmente por conta não só dos personagens, mas sim pelo Daniel Warren Johnson, que é um artista em ascensão, que tem publicado materiais alternativos, já tem inclusive no Brasil. Eu confesso que eu não tenho lido, mas tem falado muito bem, vejo as pessoas falando muito bem do material dele, e eu fiquei muito satisfeito com a qualidade das histórias. E ele escreve e desenha, só que com um estilo bem sujão, bem diferente, com muita onomatopeia, muita ação. E ele faz um reboot, né? Contando os primeiros dias dos Transformers na Terra, igual o desenho animado de 84. Mas, vamos falar um pouco aqui, antes de falar do quadrinho, que essa série é interligada com um universo compartilhado chamado Universo Energon, ou Energon, né? Como alguns dizem, que relaciona a série Void Rivals, ou os Rivais Cósmicos, e a série do G.I. Joe, né? Seguindo a tradição, já que esses personagens de G.I. Joe pertencem também à dona dos Transformers, a Hasbro Brinquedos. Então é um universo compartilhado. Muitos dizem que não precisa ler essas séries compartilhadas para entender Transformers, mas eu recomendo, de certa forma, ler pelo menos Void Rivals, né? Que tem relações profundas aí com a origem dos Transformers. Dito isso, né? São 25 dessa fase, 25 edições originais americanas dessa fase do Daniel Warren Johnson, que serão publicadas em 4 encadernados pela Panini, e tem uma sequenciazinha escrita pelo Robert Kirkman, o criador do Invencível Walking Dead, e desenhada pelo Dan Mora, né, desenhista com traço muito bacana da Liga da Justiça. E a Panini provavelmente publicará tudo, né? Duvido que não publique. Então, vale muito a pena, mas antes de falar do quadrinho em si, eu preciso falar do contexto do Transformers, porque eu sou muito fã dessa franquia. São 40 anos aí de personagem, com uma longa tradição de histórias em quadrinhos, e também em desenhos animados e filmes live action para o cinema. Eu, como toda criança dos anos 80, tive contato com esses personagens, porque, a bem da verdade, eles são brinquedos, né? Todo o material cultural deles é para vender brinquedos, mas feito de maneira magistral. São brinquedos que, na verdade, são 2 em 1, né? Robôs que se transformam em veículos, né? Não são da mesma linha, mas é só para exemplificar, e eram nessa proporção aqui alguns, e no Brasil foram lançados em parceria com fábricas brasileiras nas versões menores, né? É o que a gente tinha. Porém, esse material foi acompanhado de desenhos animados e histórias em quadrinhos, mas vamos explicar um pouquinho antes. A Hasbro, uma empresa fabricante de brinquedos americana, foi para o Japão e licenciou linhas de brinquedos da Diaclone e Microman, fazendo parceria com a Takara, a empresa original japonesa, para trazer essas linhas de brinquedo que eram robôs que se transformavam em objetos, veículos, aviões e tudo mais. E levou para os Estados Unidos, e aí encomendaram para a Marvel Comics todo um contexto, um histórico, criando as origens desse personagem para vender para molecada. Então lá, tanto nos publicaram quadrinhos em paralelo com desenhos animados pela Marvel Comics, né, em parceria com a Marvel Comics. E era basicamente o Transformers, era uma raça alienígena, né, de robôs, que vivia em Cybertron, que vivia um grande problema de falta de energia, né, o tal Energon, que dá nome aqui ao universo compartilhado. E eles precisavam achar um planeta que tivessem fontes naturais de energia, e eles vêm numa grande nave chamada a Arca, e existiam 2 facções de Transformers, os bonzinhos Autobots, liderados pelo Optimus Prime,
e os malignos Decepticons liderados pelo Megatron. E eles começam a batalha na nave mesmo, e a nave cai na Terra. Eles ficam todos em estado de animação suspensa por milhões de anos, até que o computador se reativa e começa a repará-los um a um nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, anos 80. E aí a guerra deles continua aqui na Terra, com o objetivo do Optimus Prime de fazer parceria com a Terra para que seus recursos naturais produzissem um energon e levasse para o planeta deles e salvasse o seu planeta da extinção. Enquanto o Megatron queria simplesmente escravizar os humanos e roubar todo o recurso natural da Terra, o máximo que fosse possível, com total desprezo pela vida humana. Então esse era o contexto, tanto no desenho animado quanto nas histórias em quadrinhos da Marvel. E aí, os quadrinhos da Marvel, eles saíram dessa forma aqui. Não é o original, isso aqui é um facsímile, né? Nesse formato tradicional americano. E no Brasil foram trazidas essas histórias aqui pela RGE/Globo, né? Que era a mesma editora, mas mudou de nome a partir de certo ponto. Então eles tinham aqui o nome Rio Gráfica e depois mudou para Globo, inclusive com tratamento gráfico melhor a partir da mudança para o nome Globo. Inclusive essa capa aqui me chamou a atenção, que tem uma impressão prata que simula metal, que era um recurso gráfico muito limitado no Brasil naquela época e chamou bastante atenção. Porém, né, essas histórias da Marvel Comics eram feitas não pelo primeiro escalão de artistas, né, roteiristas, desenhistas da Marvel. Era, por exemplo, Bob Budiansky no roteiro e Herbie Trimpe nos desenhos. Então, assim, existia, assim como havia uma decepção nos brinquedos, né, uma coisa menor, aqui os quadrinhos eles não reproduziam com fidelidade o visual bacana dos desenhos animados, né, que apesar de tinha um movimento um pouco limitado, o template deles, né, era bem visual japonês, bem limpo, bem bacana. Então o visual dos personagens eram muito bem feitos, que afinal tinham linhas de brinquedo baseadas nesses visuais. Só que os gibis, né, por questões de estilo da época, né, com muita achura, muito sombreado, tornavam alguns personagens reconhecíveis, inclusive a questão de cor, você misturava as cores e personagens que você não reconhecia, dependendo de como era pintado. E além das limitações gráficas no formatinho, né, com papel jornal, tornava a coisa um pouco pior. Porém, né, a gente ficou satisfeito porque as histórias da Marvel dos quadrinhos eram um pouquinho melhores que os desenhos animados. Afinal, os desenhos animados iam direto para ação, histórias mais simplórias, infantis, enquanto os quadrinhos tentava dar uma profundidade, né, na personalidade dos personagens, questões filosóficas, questionamento da guerra e tudo mais. Então, nos Estados Unidos foram até a edição 80. Eu tenho aqui alguns encadernados, tenho a coleção completa de encadernados, apesar dessa capa aqui ter esse visual moderno. É a arte tradicional da Marvel antiquada dos anos 80. 80 edições em 8 encadernados. E nos Estados Unidos, a série teve continuidade também na Inglaterra, né? Saiu aqui pelo selo Marvel UK, se eu não me engano, dando continuidade, inclusive com um traço, algumas colorização Ecoline, né, deixando algumas artes mais interessantes, mas a arte não diferenciava muito do americano. Mas tem uma coisa muito pontual aqui, que nas histórias britânicas surgiu um roteirista que ficou famoso aí como um ícone, né, dos Transformers nos quadrinhos, que é o Simon Furman. Ele tinha mais liberdade na Marvel UK, fazia histórias mais contemplativas, mais psicológicas, até que ele foi chamado para fazer algumas histórias também nos Estados Unidos, e ele acabou virando o papa dos Transformers, inclusive vindo a ser chamado por editoras posteriores. Mas eu chego lá. Então Simon Furman virou aí o cara que dava esse peso, para quando você quisesse contar a história vasculhando o passado dos Transformers e não apresentar algo totalmente novo, chamava o Simon Furman. E aí a série foi chegando até beirando os anos 90, né? Mas vamos lembrar que também, além dos quadrinhos, estava saindo o desenho animado, que são 4 temporadas, que tem um meio, né? O divisor de águas. O desenho animado para televisão,
teve no meio, entre a temporada 1 e 2 e a 3 a 4, o filme de 86, um longa-metragem muito bem produzido, com uma trilha sonora arrasadora, com uma arte em parceria com os japoneses, com muito movimento, superior, né, à animação da televisão. Porém, esse desenho tinha o objetivo de matar alguns personagens para apresentar uma nova linha de brinquedo, principalmente dos heróis. Então mataram alguns heróis e o principal, matou o líder Optimus, traumatizando aí uma legião de fãs. Apesar de história muito boa, muito dramática, pontuou o desinteresse, né? A partir daí começou a ter um desinteresse dos personagens nos Estados Unidos, também por conta de competição com outras linhas de brinquedo, porém essa morte do Optimus meio que marcou. E então o desenho animado teve a terceira e a quarta temporada bem curtinha, inclusive trazendo o Optimus de uma maneira bem tosca, e o desenho encerrou por ali. Porém, como era uma parceria da fabricante japonesa Takara com a Hasbro nos Estados Unidos, os japoneses resolveram fazer por conta própria a sua continuação em desenhos animados, né? Enquanto tinha os quadrinhos lá nos Estados Unidos e na Inglaterra, os japoneses, por conta própria, resolveu ignorar o filme de 86 e continuar a sua série de desenhos animados, inclusive criando novos spin-offs, mas o Optimus seguia vivo, né? Porque sempre é um brinquedo de grande potencial, então limá-lo da sua linha de brinquedo e das suas narrativas. Os americanos erraram e os japoneses quiseram consertar esse erro. Algumas séries saíram com o nome de Headmaster, Master Force e Victor, né, que tinha um robô muito interessante, um líder ali dos Autobots, que era o Star Saber, que ele se juntava com uma versão maior dele, né, era bem interessante, um brinquedo bem bacana, mas tanto essa animação como esses brinquedos nunca vieram para o Brasil, então isso é só para quem é fã de Transformers, pesquisa bastante, nós nunca tivemos acesso a isso. Mas o importante é que os japoneses ainda deram uma sobrevida dos personagens lá no Japão. E aí no meio da década de 90, os americanos resolveram também dar uma revitalizada nos Transformers, lançando uma série de animação chamada Beast Wars e a sua sequência Beast Machine, onde os personagens não se transformavam em carros, veículos e aviões, e sim em animais, onde os mocinhos eram os Maximals e os vilões eram os Predacons, se eu não me engano. Era uma série em CGI e eu não gostava do visual e por isso eu acabei a narrativa não me capturou, mas fez ali o seu certo barulho na época, né? Tanto é que teve continuação. Porém, teve linha de brinquedos, tudo, mas o interesse dos Estados Unidos voltou a ficar morno, né? E aí, até que nisso o Japão continuava com seus desenhos animados em separado. Até que nos quadrinhos, a partir do ano de 2002, houve um interesse de revitalizar franquias de desenhos animados em quadrinhos, porém revolucionando todo o visual, fazendo uma quebra com o passado, esse visual antiquado da Marvel, de Ashura, sombreado, visual que não correspondia aos templates da animação, acabou, né? Séries como Speed Racer, Thundercats e principalmente Transformers chegaram às bancas com visual mais limpo, sem traços soltos, sem técnicas de narrativa que extrapola a página, tudo no quadro, simulando bastante o formato de como se fosse uma tela, e principalmente a colorização de computador superava as limitações dos quadrinhos antigos, que você tentava simular textura, visual de metal com Ashura e efeito de lápis, de nanquim, você conseguia resolver com cor, né? Então o visual limpo e bem desenhado, sem excessos, colocava a cor com degradês de metal mesmo. Você via ali um robô com visual limpo, muito semelhante, como se fosse a película da animação. Então isso chamou a atenção, né? Transformers, alguns quadrinhos saíram pela Wildstorm, de outros personagens, e os Transformers saíram pela Dreamwave, capitaneada pelo desenhista, né, o principal desenhista, o Pat Lee, que tinha suas origens, né, no desenho, na animação japonesa. Então o gibi dele parecia uma película de animação japonesa, e fez muito sucesso, fez muito barulho. Porém a editora não ficou bem das pernas, então essas séries não duraram muito. Porém, duas que me chamaram a atenção, vou exemplificar aqui: Transformers clássicos, né? Olha o Optimus com esse visual bem limpo, né? Simulando a impressão de
como se fosse capa, e dentro é a mesma qualidade, e Armada, né? São duas séries mostrando um pouco das origens aí dos Transformers. Saiu no Brasil, eu comprei algumas edições americanas e saiu do Brasil, inclusive também saiu no encadernado da Panini no seu começo, porém com o papel Pisa Bright, que dava uma escurecida nas cores, né? E nunca mais foi republicado aqui. Porém, surgiram desse interesse nos quadrinhos novas animações, tanto japonesas quanto em parceria com os americanos, revitalizando a franquia e lançando novos brinquedos, só para citar algumas. Robots in Disguise, Armada, Energon e Cybertron. Então são vários desenhos animados, inclusive alguns saíram aqui no Brasil em alguns canais de TV a cabo, mas eu não assisti. E a partir de 2005, né, com a falência aí da Dreamwave, assumiu a IDW, que foi a editora, provavelmente, que ficou mais tempo com os Transformers, lançou muitas séries, inclusive até a logo dela me confundia um pouco, né? Só para vocês terem um exemplo aqui, a logo da IDW e o DW da Dreamwave, né? Então eu achava que, em algum momento eu achava que era a mesma empresa, mas não era. Aqui uma das primeiras edições da IDW. E nisso, também foram muitas séries, foram de 2005 até 2014, né? Várias histórias de passado, de futuro, inclusive chamavam o Simon Furman, né? O escritor clássico aí dos quadrinhos britânicos, para trabalhar nos Transformers, mas penso eu que ao trazer o Simon Furman, meio que trazia as origens dos Transformers, toda a cronologia, e isso é um inibidor para novos leitores, né? Diferente dessa série aqui da Image, da Skybound, a IDW ficou muito tempo, fez bastante sucesso, mas eu não vi a porta de entrada, né? Nenhuma dessas histórias foi publicada aqui no Brasil, inclusive tinha outras editoras que também publicavam Transformers nesse período de 2005, mas a IDW foi a que mais publicou, inclusive, como eu disse, trazendo o Simon Furman para publicar origens de personagem, mas eu achei que a estratégia acabava inibindo, né? E foi o meu caso, apesar de ser muito fã de Transformers, eu nunca me interessei em comprar. E outro detalhe, né? A IDW também não publicava somente adaptações do clássico, né? Ela publicava também dos desenhos animados, né, das cronologias dos desenhos animados, e aqui do filme, né? Mas o filme eu falo mais pra frente. Outro fato interessante é que esses quadrinhos clássicos da Marvel, a IDW que publicou, né? Ela foi atrás de tudo dos Transformers, ela assumiu a franquia de vez e ela conseguiu essa proeza de conseguir um material produzido exclusivo pela Marvel. Como eu não sei. Porém, ela foi a casa dos Transformers de 2005 a 2014, né? Então, bastante tempo, publicando muitas séries. E na sequência, né, nesse meio tempo, enquanto ela ficou publicando quadrinhos, surgiu o fenômeno dos filmes live action, né? Os filmes do Michael Bay a partir de 2007. Com um visual muito mecânico, né, muito realista, mas era uma confusão de visual, o template, você só via engrenagem com os robôs lutando, você não chegava nada, muito barulho, você não identificava os personagens. O primeiro filme foi bem bacana, né, mostrando o Spike, né, o Witwick, que é o personagem dos desenhos animados, encontrando o Bumblebee, o seu grande parceiro, que no caso era um Camaro, e aí fez muito sucesso, e as sequências foram piorando, né, acho que foram 5 filmes, pelo Michael Bay, e ele foi decaindo a qualidade porque repetição de histórias, roteiros rasos, muito chato, né? E aí esse súbito interesse começou a virar um marasmo. Porém, né, os quadrinhos seguiram, né, além dos filmes, mas os filmes foram de 3 em 3 anos até que chegou 2018 com o Bumblebee, que aí era outro diretor, mostrando de novo o Bumblebee, só que nessa versão Fusca, igual aos desenhos animados, com uma nova protagonista, né, que é a Charlie. Apresentou os primeiros 5 minutos dos Transformers lá em Cybertron, com um template muito mais parecido com os desenhos animados. Para mim isso foi uma grande vantagem. E até que em 2023 resolveram fazer um filme com todos os Transformers, que é The Rise of the Beast, onde eles fazem os Transformers clássicos, junto com versões cinematográficas live action dos Maximals, né, os personagens dos Beast Wars, que se transformavam em animais. Mas fez um certo burburinho, mas não reproduziu o mesmo sucesso de Bumblebee, nem do primeiro filme do Transformers de 2007. Porém, nos quadrinhos, a partir de 2023,
é que a Image Comics, através do selo Skybound, resolveu produzir quadrinhos, mas nada a ver com os filmes, né? Eles resolveram buscar, fazer um misto, né? Uma amálgama de recontar a história de origem, né? Os heróis chegando na Terra, na Arca, né? Sendo ressuscitados, e aos poucos eles se relacionando com os humanos. E nessas histórias tem tanto o Spike e o seu pai, né, como tem no desenho animado, mas de maneira diferente, e uma menina chamada Charlie, né, que é praticamente a cópia da Carly, né, que é uma cópia da Charlie do filme do Bumblebee de 2018. Então, assim, ao mesmo tempo, para fãs novos terem contato com essa série, né, conhecer as origens do Transformers sob uma nova ótica, com alguns easter eggs aí do passado cinematográfico, dos desenhos animados, mas contado de uma maneira muito interessante e muito mais brutal. Acontece que o Daniel Warren Johnson, ele não é exatamente um traço igual ao da Marvel, né, sujão igual ao da Marvel, mas é sujo, cheio de movimento, mas com cores mais vibrantes, né, porque não tem mais as limitações daquela época. Não é o visual limpo, cujo template foi estigmatizado como o definidor de padrão lá do Patili a partir de 2002, 2003. E ele usa muito onomatopeia, e ele é bem dramático na história, como eu falei, ele desenha e escreve, apesar de que alguns arcos outros artistas fazem, mas simulando o traço dele. Só que algumas capas, né, usam o estilo limpão aí do Patili. Mas a história é bem dramática, porque ele praticamente mostra o início dos Transformers como no desenho animado. Quando eles chegam na Terra, se relacionam com os humanos os ajudam a produzir energia. E isso foi muito rápido no desenho animado, um pouquinho menos rápido nos gibis da Marvel, porém aqui é feito com muito mais calma, e aí é onde o Optimus Prime ele demonstra por que é o líder dos Autobots, porque ele realmente se importa com a vida humana, não só com seres humanos, também com a vida animal, né, com a vida orgânica como um todo, ao passo que os Decepticons são mostrados de maneira muito mais sanguinária, né, enquanto tanto no gibi no desenho animado menos, né, porque não tinha violência explícita, nos quadrinhos tinha um pouco, porém a maldade contra humanos não era tão explícita. Aqui é violência atrás de violência, morte, decapitação, porrada pra lá, os robôs se decapitam, cortam o braço e sobra para os humanos também. E aqui, né, para vocês verem aqui uma cena do Optimus atacando um dos Decepticons. Tem uma cena muito bacana que ele arranca o próprio braço para servir aí de arma para atacar seus inimigos, bem bizarro. E assim, não é o traço limpinho, também tem muita chura, como eu falei, mas não é igual aos anos 80, muita cor, muita onomatopeia para simular aquele barulho. Não sei se isso é bom, né, porque nos remete aos filmes do Michael Bay, barulho, confusão, mas você identifica os personagens aqui. E a série vai chegando até o seu final, nesse traço, né, e até que chega na edição 25 a 30, quem assume o traço é o Dan Mora, da Liga da Justiça, que tem um traço muito mais limpo, mas eu acho que esse roteiro encerra de maneira magistral esse run dos Transformers, inclusive dando pistas para o futuro para continuar essa série em quadrinhos, mas encerra de maneira magistral, muito satisfatória. Não vou contar spoiler para não estragar, porém, né, vale muito a pena, tanto a do Daniel Warren Johnson quanto a do Robert Kirkman, e não preciso falar do Robert Kirkman, né, o criador do Invencível, sabe fazer como quadrinho de ação. É uma continuação da outra, eu entendo assim, ambos autores são divertidos, só que óbvio, né, eu prefiro o desenho do Dan Mora, porém, eu não fiquei insatisfeito, né, com o Daniel Warren Johnson, pelo contrário, porém algumas pessoas podem estranhar no começo, mas apostem, vale muito a pena, eu recomendo, tanto para quem é fã de Transformers, quanto para quem não é. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Adquiram, tem chegado nas bancas, provavelmente já vai chegar na Amazon da vida, no site da Panini, e também tem assinatura, mas como eu disse, eu não recomendo a assinatura da Panini, porque eles têm um probleminha aí na entrega, né, dá muita raiva o gibi chegar em banca e a sua assinatura não chegou. Mas eu não tô aqui para falar mal da Panini, eu tô pra falar bem desse gibi, que eu gosto bastante, eu sou muito fã dos Transformers, recomendo sempre. Gostaria, né, que esse material saísse no Brasil em português, porém eu confesso que sei que é um material de nicho, então teremos pouca chance de publicar isso aqui no Brasil. Mas é isso aí, galerinha. Joinha, joinha, e até o próximo vídeo. E valeu. Comentem aí, falam se vocês gostaram desse tema, se vocês vão comprar, se vocês vão assinar, por sua conta e risco. Valeu, até o próximo vídeo.